Olá, galera! Boa tarde! Hoje estamos aqui com uma live e nessa live vou falar sobre estratégias para você comer menos nas festas de final de ano. Natal, Ano Novo chegando, como manter o peso nestas comemorações, tá? Então, só esperar aí o Instagram informar as pessoas e eu já vou dar início. Esperar o pessoal entrar, aguardar mais um minutinho e eu já vou dar início aí à live. Boa tarde para quem está entrando. Bom, então vamos lá. Na live de hoje eu vou falar sobre estratégias para comer menos agora nas festas de final de ano. Então, Natal, Ano Novo chegando, para quem está em processo de emagrecimento, esse é um tema aí bastante falado, né? Quando vai chegando as festas aí, vão se aproximando, fica todo mundo assim, né? E agora, o que eu vou comer? Como que vai ser esse final de ano? Tô em processo de emagrecimento e agora? Né? Então, foi até interessante, bem engraçado que essa semana no consultório foi o assunto mais falado aqui, né? Ontem até duas pessoas que eu atendi, assim, uma em seguida da outra, elas só sentaram aqui na cadeira e falaram: olha, essa semana não tá fácil, tá difícil, muita confraternização, todo dia é pizzaria, coisas assim, né? E agora o que eu vou fazer? Inclusive uma delas, né, ainda comentou assim, ó, amanhã tem a formatura do meu filho, então vai ter bolo recheado, vai ter docinho, vai ter empadão, e aí, o que eu faço? Aí eu brinquei com ela, né, come, mas aí eu dei estratégias pra ela, tá, que eu vou falar aqui pra vocês nessa live, de como então passar aí por essas festas de final de ano, tá, o que fazer? Já que geralmente assim, tem uma variedade de comida, né? A maioria delas acaba sendo carboidratos. Então, assim, geralmente tem arroz, maionese, farofa, doces, né, de sobremesa, enfim. Então, o que predomina mais aí é carboidrato. Então, eu vou estar dando aqui muitas estratégias, tá? Umas 10 estratégias aí pra vocês fazer agora no final do ano. Tá? Então, quem tá em processo de emagrecimento. Hoje a live vai ser comigo. Então, gente, quem tá aí na live, interage, vamos conversar. Não me deixe falando sozinha, tá? Por favor. Então, vamos lá na primeira estratégia, tá? A primeira coisa que vocês têm que pensar, tá chegando ali a ceia, o almoço de Natal, de Réveillon, é comer de 3 em 3 horas. Então, assim, mantenha a alimentação normalmente, tá? Se caso a refeição que vocês forem fazer, né, na casa de alguém, ou se for na casa de vocês, for o almoço, tome um café da manhã, normalmente, um café da manhã bem nutritivo, que tenha proteínas. Então, inclua aí ovos, queijos, né, queijos magros, iogurte, tá? Frutas, que as fibras são importantes de manter aí ao longo do dia, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. De repente fazer aí um suco verde, né? Algo assim para que comece ali o café da manhã bem nutritivo para não chegar naquele almoço, né? Que seria aí a grande refeição e exagerar. Se caso a refeição for à noite, na ceia, então, assim, mantenha a alimentação durante o dia para não chegar à noite com fome, que esse é um erro muito comum que as pessoas cometem, né?
Então, às vezes pensa assim, vai ter a ceia lá, vai ter um monte de comida, um monte de coisa boa, eu vou ficar sem comer para chegar lá e comer bastante. Então, não pense assim, tá? Mantenha essa alimentação normalmente ao longo do dia, de 3 em 3 horas, com frutas ali, com fibras, para não exagerar naquela refeição. Principalmente assim, em muitas casas, né, a ceia ela é um pouco mais tarde. Então é 11 horas, meia-noite. Então esse é um outro cuidado que tem que ter. Então não fique muito tempo sem comer até aquela refeição, tá? Inclusive, esse é um pensamento, né, que as pessoas têm. Mas Natal e Ano Novo é uma vez no ano, né? Vou comer, vou chutar o balde mesmo. Então, esse é um pensamento sabotador. A gente já falou sobre pensamentos sabotadores em outras lives também, né? Então, para quem está em processo de emagrecimento, tem que mudar isso. Senão, o que adianta passar o ano inteiro ali naquele processo, se reeducando, tá? Fazendo aquela reeducação alimentar, já tá ali chegando no objetivo e pensar assim, não, mas Ano Novo, Natal, é uma vez na vida eu vou comer. Então não, tá? Por isso que eu trouxe essas estratégias para ajudar vocês nesse período. Então, a estratégia 1 é comer de 3 em 3 horas e manter a alimentação aí normalmente. A estratégia número 2 é evite usar aperitivos, né? Principalmente aqueles aperitivos calóricos. Então, principalmente assim quando tem um churrasco, alguma coisa, vem aqueles aperitivos, né? Uma linguicinha com farofa e assim por diante. Então, evite de consumir esses aperitivos antes da refeição. Porque o que acontece? Além de eles serem um pouquinho mais calóricos, né? Você já vai ficar assim, um pouco mais saciada nesse momento. Então vai chegar naquela refeição, já não vai estar com, né? Vai exagerar mais ainda. Porque assim, já comeu aquele aperitivo, vai chegar naquela refeição e vai querer comer tudo que tem ali. Então assim, deixe realmente para fazer somente aquela refeição. Não coma esses aperitivos, tá? Que são servidos antes. Combinado? Bom, a próxima é a sobremesa. Ai, meu Deus, essa é a perdição de muita gente, né? E aí tem aquela mesa cheia de sobremesa, de doces, né? Um monte de coisa boa. E aí, o que fazer? Primeiro, caso tenha frutas, então dê preferência aí para as frutas, tá? Caso não tenha, então assim, opte, né? Escolha aquela sobremesa que você mais gosta. Então assim, tem ali uma variedade. Olhe, eu adoro esse mousse de maracujá, eu adoro tal sobremesa. Pegue somente aquela, para não ter exagero, né? Porque senão assim, acaba pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, come um pouquinho de todas e aí já teve aquela refeição que às vezes, né, muitas vezes também já comeu um pouquinho a mais, vem a sobremesa. Então assim, se tiver frutas, dê preferência para as frutas. Caso não tenha, escolha um tipo de sobremesa, tá? Deixa eu ver aqui. E aí assim, claro, se for consumir, né, em pequenas quantidades, sempre pensando ali, né? Eu tô saciada, isso é fome, é vontade de comer, o que tá acontecendo ali, tanto na grande refeição quanto na sobremesa, né? Sempre ter aquela consciência, né? Então, assim, sentar e realmente pensar, né? Então, eu já tô saciada, vou parar, pra mim tá bom. Não ter esse pensamento que é uma vez no ano, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Bom, uma outra estratégia é não exagere nas preparações dos alimentos. O que é isso? Caso você, né, vá fazer aí a refeição, o jantar, o almoço na tua casa, tá? Então, assim, evite de fazer muitas quantidades, tá? Já que você está em processo de emagrecimento, tá nessa reeducação alimentar, então, assim,
procure fazer realmente assim, pequenas variedades, né? Não muita coisa, e também não exagerar nas quantidades. Então, assim, já sabe quantos convidados vai vir? Faça para aquele número de convidados, tá? Não exagere na preparação para sobrar para o outro dia, né? Porque como assim, já vai ter uma variedade maior, já são alimentos aí um pouquinho mais calóricos. Se ficar para o outro dia, vai chegar no outro dia e tu vai exagerar de novo. Vai comer aquilo lá, porque, né, para não ir fora, né? Sobrou, vou aproveitar. Então, evite fazer isso, tá? Caso o almoço aí, a confraternização for na tua casa, então assim, faça isso, tá? Pequenas quantidades, só para que dê realmente para aquele almoço, para aquele jantar e que não sobre para o outro dia. Combinado? Bom, a outra estratégia é sobre bebida alcoólica, né? Então, não tem jeito. Natal, Ano Novo, sempre tem aquela bebida alcoólica. Tem uma cerveja, tem um vinho, tem uma espumante, né? Enfim, tem uma variedade de bebidas. Então, assim, para quem tá no processo de emagrecimento, o ideal é evitar as bebidas, né? Que assim como os alimentos, elas também têm calorias e se exagerar demais, vai atrapalhar no teu emagrecimento. Mas caso vocês queiram beber um pouquinho, então uma estratégia é não exagerar, claro, né? E intercalar com água. Então assim, para cada um copo de bebida, toma um copo de água, tá? Então vai fazendo aí, intercalando entre bebida e água, para realmente não ter esse exagero na bebida alcoólica, que isso também pode atrapalhar no teu processo aí nessas festas de final de ano, tá? E aí, falando da água, é algo bem importante e ela não pode ficar esquecida nesses dias de festa. Então, assim, essa é uma outra estratégia que é se manter hidratado ao longo do dia, né? Justamente por isso, porque vai ter alimentos mais calóricos, com doces, bebidas, enfim. Então, tem que hidratar o corpo e muita gente esquece de beber água nesses dias, né? E aí isso acaba sendo um problema, porque com esse exagero de comida, de bebida, além de reter líquidos, né? Que muita gente aí fica com medo assim, eu vou engordar no Natal e vou engordar no Ano Novo. Não é engordar, às vezes aquele número que aumentou na balança não é gordura, é retenção de líquido, né? Por esse exagero de comidas, principalmente comida, né? Embutidos, né? Dos doces e falta de água, falta de fibras, tá? Então, assim, tem que se manter hidratado nessas festas. Não esqueça da água, certo, gente? Deixa eu ver aqui na minha colinha que tem muita coisa para falar, então deixa eu dar uma olhadinha aqui. A outra estratégia abuse das saladas, né? Então, se naquela refeição tem salada ali, sempre coloque no prato, então bastante quantidade de salada, tá? E aí não esqueça que não pode faltar nesse prato salada e proteína. A proteína, ela vai ter que estar presente, tá? No almoço, no jantar, porque ela vai te ajudar a manter mais saciada naquela refeição e evitar de ter exageros, tá? Então comece sempre comendo ali a salada com a proteína, para realmente assim sentir, não, agora tô saciada, né? Vou comer um carboidrato, mas vou comer menos, não vou exagerar tanto. Então, tem a salada aí e a proteína, tá? Não esqueçam dessa dica. Uma ideia também, né, para dar uma variada, fazer legumes assados. Então, por exemplo, vai fazer um churrasco, coloca ali para assar junto, né, tomate, cebola, pimentão, fica gostoso, né? Então, é uma ideia de estar variando também frutas. Então, abacaxi fica gostoso assado. Então, tem formas de trazer alimentos saudáveis, né, e continuar ali com a tua alimentação,
para essas festas, né? Então, tem jeito de fazer, só não pode ficar aí arrumando desculpa, né, que é Natal, Ano Novo para não fazer nada, tá? Outra dica é: faça um pequeno lanche antes de ir para aquela festa, né, para aquela confraternização, tá? Então, antes de ir, faça um lanche com fruta, com proteína, que tenha ali naquela refeição fibra para já ir um pouco saciada e não chegar lá e exagerar. Então, essa é uma estratégia bem legal, bem bacana para estar fazendo, tá? E principalmente assim, se você já sabe qual que vai ser o cardápio, é churrasco com pão, por exemplo, né? Não vai ter salada. Já come um prato de salada antes de sair de casa, tá? Então procure fazer já uma pequena refeição bem nutritiva, com fibras, com frutas, com proteína, para realmente assim já dar uma pequena saciada e não exagerar naquela refeição, tá? Principalmente se for à noite, né, que for uma refeição mais pesada. Então essa é uma estratégia que funciona bastante, tá? Outra dica eleja o seu prato favorito. Como assim, Nutri? Tá lá aquela mesa, né? Tem maionese, tem farofa, tem arroz à grega, tem um monte de coisa. Escolha um prato que você mais gosta de comer. Eu adoro arroz à grega. Então, pega só arroz à grega. Não pega farofa, não pega maionese. Junto com esse arroz, coloca proteína, coloca salada, tá? Então, essa também é uma estratégia, né? De já ir com a cabeça assim, né? Aquele pensamento, não, eu vou comer só o que eu gosto, não vou exagerar, vou colocar ali no prato. Já vai visualizando o prato que vai ser feito, né, com aquela proteína, com aquela salada, com um carboidrato, tá? Que isso ajuda bastante ali na hora de montar o prato. Porque realmente a tentação é grande, né? É muita comida nesse final de ano, nessas festas, é muita. E muita coisa boa, né, gente? Então, assim, dá vontade de pegar tudo. Mas para quem tá em processo de emagrecimento, então já tem que ir com a cabecinha, né, com esse pensamento formado ali, de realmente, assim, pegar o que mais gosta para não exagerar, tá? Então essa é uma outra dica aí. E não podemos esquecer, né, que essas festas, Natal, Ano Novo, claro, agora com a pandemia, ano passado, né, não tinha reunião, coisa e tal, agora já tá tendo um pouquinho mais, mas é um momento em que a gente tá ali com a nossa família, né, com pessoas que às vezes a gente já não via há algum tempo, né? Então, assim, tire o foco da comida, tá? Tire aquele momento realmente para ficar com a família, aproveitar o que for comer, comer sem culpa, né? Então, assim, seguir essas estratégias que eu falei e não ficar com aquela culpa de, eu comi um docinho, isso, aquilo. Não, porque assim, vai estar um momento em família, né? Então, aproveite e tire o foco da comida. Isso é bem importante, tá? E aí, gente, tem aquelas pessoas que parece assim, que se tu falar que tá de dieta, né, às vezes vai falar assim, não, eu não vou comer esse bolo porque eu tô de dieta, tô em processo de emagrecimento. Então, assim, não fale pra ninguém. Quanto menos pessoas souber, melhor, tá? Porque aí, se você às vezes já fez aquele pequeno lanche antes, né? Vamos imaginar aí. Chegou lá na janta, comeu aquele tantinho. Aí, de repente, alguém vai ficar assim, né? Come mais, comeu tão pouco, nossa, o que tá acontecendo? Come mais, é Natal, né? Sempre tem. Então, assim, não fale pra ninguém que tá em processo de emagrecimento, tá? Que tá aí na reeducação alimentar. Simplesmente assim, não dê satisfação, tá? Fale assim que tô satisfeita, tô saciada e pronto, tá? Então, porque às vezes isso pode acabar mexendo, né, com a cabeça e a pessoa acaba caindo ali e cedendo aquele comentário, cedendo aquelas tentações, né? E isso vem também daqueles pensamentos sabotadores, né, que eu falei um pouco lá no início da live. Então, assim,
fica quietinha, come ali, né? Interage, quer beber um pouquinho, bebe, mas não fica dando satisfação que tá nesse processo, tá? Que quanto mais explicação, pior é. E aí, realmente assim, comer consciente, né? Então, evitar de estar mexendo no celular no momento da refeição, né? Tá ali conversando com as pessoas, então sentir o corpo, tá? Então observe o que teu corpo tá dizendo. Já tá saciada? Para, tá? Então muitas vezes assim, ó, se pergunta, acabou o prato, né? Terminou de comer, tá pensando em repetir. Mas aí pensa, tá, mas eu vou repetir o prato por quê? Eu ainda tô com fome? Ou porque assim, é vontade de comer mais aquele prato que tá ali, eu já tô saciada. Então assim, se faça essa pergunta, tá? Depois que terminou ali o primeiro prato, realmente coma com consciência. Que essa também é uma estratégia, né? Quando você se pergunta assim, tá, mas por que eu vou comer de novo? Então, o cérebro já vai processando isso. Então, se você, né, falar pra você mesma, não, eu já comi, tô satisfeita, eu não preciso de mais. Pronto, tá? Então, isso é bem importante também, sentir ali o teu organismo, o que ele tá dizendo, tá? Então, essas foram as estratégias para fazer ali antes das refeições. Vou repetir bem rapidinho, só para dar um resuminho para quem tá entrando agora, tá? Então, é comer de 3 em 3 horas, manter as refeições normalmente, se caso for o almoço, né, no Natal, no Ano Novo, faça um café da manhã nutritivo. Caso seja o jantar, mantenha a alimentação normalmente ao longo do dia. Evite comer os aperitivos, tá? Deixe somente para aquela refeição principal. Na sobremesa, se tiver frutas, escolha frutas. Caso não tenha, escolha a tua sobremesa preferida, um tipo de sobremesa. Não exagere nas preparações dos alimentos. Se caso o almoço ou a janta for na tua casa, então assim, não faça grandes quantidades para sobrar para o outro dia. Então faça exatamente aquela quantidade que dê para aquela refeição, tá? Para não cair aí na tentação de no outro dia ficar repetindo aquela refeição. Evite as bebidas alcoólicas, mas caso for consumir, intercale com água. Então, para cada um copo de bebida, um copo de água. E em relação à água, também manter a hidratação ao longo do dia normalmente. Prepare bons alimentos, então se vocês forem aí, né, o jantar ou a ceia for na tua casa, prepare alimentos bem nutritivos, né? Eu dei a ideia aí se for um churrasco, de assar legumes, de assar as frutas, para incluir aí nessas refeições. Abusar das saladas, então a dica que eu dei é que não pode faltar nesse prato bastante salada e proteína. Então comece comendo por esses dois alimentos, tá? Por esses dois grupos alimentares, que eles vão te deixar mais saciada e com isso vai então evitar de ter exageros aí ao longo da refeição. Outra dica que eu dei foi: faça pequenos lanches antes de ir, né? Então, antes de ir para o jantar ou se for o café da manhã, faça pequenos lanches aí que tenha fibra, proteína, né? Então, que seja aí frutas, né? Um iogurte, um ovo. Então, uma refeição aí bem nutritiva antes de ir para essa refeição principal.